Fala galera, seja bem-vindo a mais um Movecast. Nesse vídeo nós vamos falar a respeito da nossa área de criação com o nosso time de design, o nosso time de vídeo. Nós vamos falar dos processos de gravação e edição dos nossos vídeos para lançamento e também dos processos de criação de arte, de páginas para esses lançamentos também. Você vai ter acesso a conteúdo caso você queira se ingressar nessa seara de criação, edição e design. Aqui vai ser muito enriquecedor para você. Então, se você já curtiu essa ideia, curte esse vídeo, se inscreve no canal se você não é ainda inscrito, ativa o sininho das notificações e fica aí que esse conteúdo está muito rico. Nós estamos aqui com as nossas líderes de criação, a Júlia, nossa líder de vídeo, do time de vídeo, e a Tati, nossa líder do time de design aqui na Move. Como de praxe aqui no Movecast, nós vamos começar falando como que foi o início da jornada de vocês na área que vocês atuam. Aí, Julex, conta um pouco pra gente, Julex, gente, porque é um apelido íntimo aqui, Tatex, Julex. Como que foi o início da sua jornada, não na Move, mas assim, com audiovisual, com vídeo, como foi que você se interessou e ingressou nessa área? Sim, então, resumindo, né, eu gostava muito, eu trabalhava muito desde nova com teatro, com artes cênicas, assim, no palco mesmo. E eu gostava muito dessa área, e aí foi meio repentino, assim, eu me formei, né, como bacharel em cinema e audiovisual. E aí foi meio repentino, assim, essa oportunidade, porque foi passando o tempo, eu cresci, chegou no final do ano, terceiro ano do ensino médio, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora da vida? Porque a gente tem que fazer a faculdade, né? E aí eu falei assim, vou abrir um site aqui, né? Fiz Enem e falei assim, vou abrir um site aqui de outra faculdade também pra eu ver o que pega. Aí eu fui rolando, tipo, administração não, economia não, direito não. Aí eu falei, gente, tem uma faculdade de cinema e audiovisual, que babado, né? Falei, vamos ver o que pega, gosto de ver filme. E aí eu fiz a inscrição, né? Então passei no vestibular e estudei cinema e audiovisual, gostei pra caramba. Depois disso fui me envolvendo também na igreja, fazendo uns outros jobs por freela e aprendendo melhor e desenvolvendo isso, assim, né? Que foi uma coisa realmente muito repentina, que não era planejado, mas que eu acabei ficando apaixonadaça, assim, pela área. Legal. E você, Tati, como que foi que você ingressou no design, no audiovisual? O design não era um sonho de profissão, né? Igual a gente cresce, sonhar, um dia eu quero ser médico, ou o que seja. Mas eu terminei também o ensino médio, e aí, confusa do que eu queria fazer, ainda não tinha noção do que eu queria. Fiquei 3 anos, assim, matutando, até o momento que meus pais falaram, olha, então, né, vamos para uma nova fase. E aí, eu ainda confusa, eu tava cogitando entre educação física, porque eu gostava muito de dança, né? Sou formada em dança contemporânea. E aí eu pensei, vou pra educação física, que é onde eu me sinto mais confortável. Mas eu fui cursando alguns cursinhos gratuitos. Eu lembro que eu fiz Senac, eu fiz web design, fiz programação web. E aí me senti inclinada pra criação em design mesmo. Mas eu não queria algo chapado, né? Um design chapado. E aí eu fiz produção multimídia. Na época eu fiz o Enem, me candidatei pelo ProUni para produção de multimídia e não imaginei que iria passar. E aí eu lembro que no último dia de inscrição do ProUni eu vi meu nome lá. E aí foi um desespero, comecei a correr atrás da papelada e tal, para poder entrar com a bolsa. Consegui. E aí, no web design, eu aprendi tanto audiovisual quanto... Aliás, na produção multimídia, eu aprendi tanto audiovisual quanto web design, como design concreto mesmo. Mas aí, me inclinei mais pro lado de produção de desenhos mesmo, de design gráfico. E aí, aproveitando que eu já tava na faculdade, emendei uma faculdade na outra, né? A grade de produção multimídia era muito parecida com a grade de design. Faltava um semestre e meio para completar as duas, então já tava molhada já, e eu falei, então vambora. E aí completei as duas faculdades, me formei nas duas. E aí comecei estagiando como designer. Meu primeiro estágio nem era design propriamente, era de marketing. E aí eu era a pessoa que planejava, que produzia e que mensurava os resultados. Mas foi um tempo muito produtivo pra mim. Depois realizei meu sonho de ir pra uma agência de publicidade, onde eu entrei como estagiária do estagiário, produzindo, era social media também, mas fazia muito saque 2.0. Saque 2.0 é todo atendimento feito na rede social, né? Então é resposta ao direct, é resposta aos comentários. E aí a gente tinha uma pessoa focada só para esse saque 2.0 dos clientes, que era eu. E aí eu respondia, surgiu a vaga de planner, planejamento estratégico.
E aí minha gestora tinha pautado meu nome, aí eu topei o desafio, onde eu encontrei o outro lado, o lado mais estratégico mesmo do marketing, né? Gostei muito, mas percebi em um belo dia, acordei e pensei, cara, realmente eu não tenho muito o feeling estratégico, mas eu tenho um feeling criativo. E aí eu voltei dentro da mesma agência pro cargo de social media /design, né? Porque lá era tudo misturado, não tinha um social media específico para criação de conteúdo, mas a gente criava tanto planejamento quanto executava as peças. E aí, você me chamou para ser freela da Moving. Fui freelando depois, durante muito tempo como design, até o momento que eu vim integral para a Moving. Fiquei muito tempo produzindo em tempo integral mesmo design, de abrir Photoshop, abrir o Illustrator, aquilo para mim foi fantástico. Aprendendo muito estratégia de lançamento, que era um mercado novo até então. Só conhecia a agência de publicidade, né? E aí conhecer uma agência de lançamento, que até então era uma coisa muito nova, não se falava muito, foi algo muito diferente para mim. Até o momento que a equipe foi crescendo, o time foi se evoluindo. E aí eu vim pra liderança de design, né? Onde eu tô gerenciando todo esse pessoal que produz coisas muito fantásticas e que a gente tem aí alavancado os resultados, os lançamentos, enfim, tô muito feliz. Que legal, Tati. Aproveitar e tocar num ponto importante aqui que eu acho que a galera lá vai gostar de ouvir de você por conta da experiência que você teve. Uhum. Quais são as principais diferenças que você vê para uma agência de publicidade para uma agência de lançamento? Então, a agência de publicidade ela é focada em campanhas, né? E aí você pode perceber que as empresas contratam a agência de publicidade para poder gerenciar campanhas de Black Friday, campanhas de Dia dos Namorados, campanhas de Dia das Mães, campanhas de Natal, que são os picos de mercado mesmo, né? Que são datas mais comerciais. E aí a gente também fica por conta dessa base de rede social, né? Dessa mídia social daquele cliente, né? Ó, tocou. É a Tassi, viu, gente? É a Tassi lá que regaça nos conteúdos, a culpa é dela. Sim. E aí, então a agência de publicidade, ela cuida tanto das campanhas quanto da rede social. Só que ela é muito focada em campanha. Então a gente tem um planner que faz o planejamento de como vai ser o gerenciamento, né, do comércio naquela campanha, quais vão ser as estratégias de venda, o que a gente vai levar para a rede social daquele cliente, né, daquela conta. E aí a gente fica muito embaixo disso, né? A agência de publicidade, a agência de lançamento, ela já é focada em extrair o máximo daquele expert, né, pra gente gerar um infoproduto massa. Então ela foca mais no infoproduto e no expert do que na campanha em si, né? Por exemplo, a gente não tem campanhas dentro da agência de lançamento de Natal ou Black Friday, mas a gente tem campanhas todos os meses de lançamento de infoprodutos. Então é uma loucura muito grande e muito gostosa de viver. E é algo mais, como que eu posso dizer, resultados alcançáveis de forma mais rápida, entre aspas, né? Do que a gente trabalhar com campanhas durante o ano e trabalhar num infoproduto de um especialista. Legal. E você, Juliex, como é que foi a sua jornada aqui na Moving? Como que você iniciou e como é que tem sido sua carreira aqui dentro? Ai, vamos lá de verdades, amores. Eu trabalhava, né, na empresa federal, estava fazendo estágio, na verdade, né, na empresa federal, trabalhava lá, em teoria com vídeo, né, mas não era o que eu praticava lá dentro mesmo, porque não tinha muito espaço para essa parte audiovisual dentro da empresa, enfim. E aí, em maio de 2020, né, a gente tá em 2021, ficou perdido, que o tempo não tá passando. Aí em 2020, você em maio, eu acho, me procurou pra fazer um freela para uma das empresas e tal. Aí a gente conversou, você me passou, e a Movie ainda tava no comecinho ainda, né, assim, tipo... Aí, naquela época, né, quando tudo era mato, igual o Davi disse... Aí você falou assim, me passou o valor e tal. Eu falei, não, demorou, onde que é e tal, não sei o que. Você falou lá no Barreira, eu tô andando. E aí ia de ônibus, eu voltava de ônibus, era 5 vezes a semana, acho que era 5 dias da semana.
E aí que eu tava começando a pandemia também, essas coisas. Eu falei, ô Dani, eu acho assim, 3 horas pra ir, 3 horas pra voltar do Barreiro, de ônibus, começando esse trem dessa pandemia. Aí eu falei assim, olha só, quando começar, se tiver um freela de edição de vídeo, você passa um zap que eu tô aqui. E aí passou pouquíssimo tempo, não passou nem um mês, passou uns dias assim, você falou, Júlia, eu tô precisando de alguém pra editar uns vídeos e tal, não sei o que. Eu falei, não, bora. Aí a gente fez um contrato, né, de 6 meses e tal. E aí chegou em agosto, a gente fez um super lançamento que foi do I Know, né, que é um dos nossos parceiros hoje. E aí, depois desse lançamento também, tipo assim, dessa parceria toda, a Movie explodiu, assim. E aí, de 6 meses ficou, chegou setembro ou outubro, eu não lembro, a gente passou pra liderança já, né? Que foi meio muito natural, foi muito orgânico, porque não teve assim, agora vocês são líderes, consagro vocês líderes. Não. Foi, a coisa cresceu e precisava de alguém pra liderar. E aí, a gente passou pra liderança, né? A Tati foi junto também pro design. E aí foi passando isso, e agora a gente tá indo aí pra novos desafios também, então as coisas foram acontecendo muito rápido, assim, muito naturalmente. Fui aprendendo também muito, assim, não só de liderar, mas fui aprendendo de vídeo também, que os meninos da equipe, né, o pessoal da equipe manja muito, eles têm muita técnica, às vezes eu falo pra eles assim, gente, como que eu lidero vocês estão me dando uma aula, mas eu acho que isso é graça mesmo, né, isso é favor, eu aprendo muito com eles, assim, e eu acho que essa relação também é algo que faz a liderança, né? Não é só o conhecimento técnico, é você ter um relacionamento, é você ter aquele momento de saber, tipo, as dificuldades, os problemas, onde que tá fácil, onde tá difícil. Então, assim, essa foi a caminhada, né? Foi tudo muito rápido, assim, mas muito gostoso de viver também, assim, de aprender muita coisa. E foi isso, foi dessa forma que eu cheguei aqui na Movie. Legal. Eu acho que tem um tipo de público que vai estar assistindo esse vídeo, que são pessoas que já estão fazendo seus lançamentos, talvez com a equipe já, só que não entende direito como é que é a estrutura de uma agência de lançamentos. E está naquele processo que nós passamos anteriormente de levantar lideranças, de começar a criar processos. Fala um pouquinho qual que é a sua função como líder de vídeo, Julex. Quais são suas responsabilidades para a galera? Entendi. É bem similar com a Tássila, né, que comentou aqui a respeito do social media, da liderança de social media. O líder, ele parte do operacional, né? E é importante mesmo que ele saia do operacional, que o líder saia da operação, para que ele entenda o que acontece na operação e ele possa liderar de uma forma mais eficaz, né? Porque um líder que não passou pela operação, ele não compreende as dores e as delícias da operação. Então, quando a gente chega na posição de liderança dentro da Moving, tem essa questão de ir abandonando a operação aos poucos e passando mais para uma parte administrativa, de gerenciamento, para garantir que todas as coisas corram da melhor forma, né? E como a gente é uma agência de lançamento, a Tati até comentou que as coisas acontecem muito rápido, muita correria, lançamento exige muito, tipo assim, as coisas acontecem, terminou uma, já tá começando outra, ou às vezes nem terminou uma, a gente já tá começando outra. Então, a função do líder, né, não só do gerente de lançamento, dos líderes, do estrategista, é muito importante, né, essa parte de gerenciamento. Então, a gente cuida para que as aulas sejam gravadas, para que todas as aulas estejam lá na plataforma, né, para garantir que tudo seja anotado, registrado. A gente tem esse diálogo com o especialista também, né, então a gente mantém. E eu acho que a nossa função também é trazer clareza para o especialista e para as outras equipes dos desafios da nossa equipe também, né? Porque a gente sempre fala muito assim, por exemplo, a gente trabalha muito com odontologia. A gente não discute sobre dente com dentista. E a gente, por exemplo, eu sou do vídeo, então, às vezes, especialista, eu quero assim, eu quero assado, eu quero um vídeo assim, eu quero um vídeo assado. Aí eu, como líder do vídeo, uma pessoa que compreende da área, sou a pessoa responsável também por falar assim, olha, não é assim que funciona, para realizar dessa forma, a gente precisa disso, disso e disso. Então, é muito essa comunicação, a função do líder e esse gerenciamento para que no final das contas, tanto nas redes sociais quanto na plataforma, né, que a gente usa para os cursos, isso seja entregue da melhor forma possível, no prazo correto e da forma correta. Eu gostei de que você falou do gerenciamento, quero aprofundar um pouco mais no gerenciamento, depois eu vou para a Tati, porque eu acho que vai contribuir com a galera que já está lançando. Tem até alguns amigos que estão com a equipe menor,
que eu acho que vai ajudar eles. O seu gerenciamento, fala um pouco a respeito desse contato com o especialista em relação ao cronograma de gravação, também com organização de viagem, de gravação. Fala um pouco mais desse gerenciamento e das entregas das demandas geral de vídeo pra galera. Perfeito. Então, nesse gerenciamento a gente trabalha, né, em várias etapas. Hoje na Moving a gente tem muitos processos já, né, e a gente tem desenvolvido mais. Então a gente tem um cronograma, né, que a gente tenta ao máximo assim seguir, porque um lançamento a gente gasta assim uns 2 meses envolvido até lançar, né? Depois tem o pós-lançamento. Mas eu acredito que a gente leve uns 2 meses do período de começar a conversar, brief, etc, até o dia do lançamento. E aí dentro desse período de 2 meses a gente tem um cronograma com quantos dias de antecedência tal coisa tem que acontecer, enfim. Então a gente tem esse diálogo com o especialista, né? A gente tem conversa, tem uma reunião de briefing, conhece o especialista e ali geralmente primeiro participam todos os líderes. Se eu estiver falando algo muito geral, você me fala que eu especifico do vídeo. Tá. Mas a gente tem essa reunião, né, de todos os líderes, os gestores, né, de lançamento, enfim. E aí a gente conhece o especialista, entende o que ele quer, porque no final, quando a gente tem reunião de briefing com as equipes, né, a gente que passa o especialista para aquela equipe. Então a gente tem esse momento e aí depois que isso acontece, tem as reuniões estratégicas de montar, pensar preço, divulgação, enfim. E aí, quando tá chegando mais próximo da data de gravação, a gente faz, né? Depois a gente solicita o especialista, na verdade, primeiro, e ele envia pra gente o conteúdo programático do curso dele. Então, aí tem 30 aulas, o nome de cada aula, a forma que, o tempo médio que cada aula vai gastar, enfim. E aí, depois que a gente recebe isso, a gente tem um prazo para elaborar um cronograma de gravação. E aí dentro desse cronograma a gente coloca, ó, de 1 às 2 vai ser a gravação da aula tal, de 2 às 3 a gravação da aula tal, de 4 às 5, enfim, monta tudo certinho, com todos os horários de intervalo, enfim. E aí quando a gente monta esse cronograma, a gente tem uma outra reunião com o especialista e a gente apresenta esse cronograma para ele. Por que é importante ter essa reunião? Não é só montar e entregar. Porque o especialista, ele também, igual a gente já falou, ele entende da área dele. Então, às vezes a gente monta um cronograma, tipo assim, às vezes se eu colocar a cimentação da resina, antes dele fazer o molde da resina, ele vai falar, uai, não tem como eu fazer a cimentação da resina antes da resina. E aí eu vou poder alterar isso, porque ele explicou de acordo com o conhecimento dele que aquilo não era possível. E aí a gente faz essa gravação, né? Os meninos vão, a gente tem uma equipe de cinegrafistas, a melhor equipe do Brasil, não é não, Denilson? Denilson tá aqui, Fabrício, Davi, esse menino bonito, vou mandar um beijo pra eles. E aí a gente tem a equipe desses meninos, assim, que fora do normal, né? Não tem... Eu fico enchendo o saco deles, ligando pra eles e tal, mas nem é por questão técnica, é de saudade. Fico ligando pra eles pra poder ver eles, pra dar um tchauzinho. Mas eles vão, e aí eles ficam gravando lá, né? Geralmente a gente gasta em média 1 semana. Alguns são um pouco menos, alguns são um pouco mais, mas a gente grava esse material. Eles retornam, e aí assim que eles retornam, ou até mesmo muitas vezes direto do espaço que eles estão, dependendo principalmente da questão da internet, do local, eles já começam a subir o material que está sendo gravado para o Dropbox, que é a ferramenta que hoje a gente utiliza. E aí, quando eles já estão subindo lá, a pessoa que está aqui consegue já ter acesso a esses arquivos e começar a editar o material, mesmo que eles ainda estejam em viagem. Depois que esse material editado, ele é colocado numa pasta específica também no Dropbox, e aí a gente sobe para a Hotmart para revisão do especialista, que demora em média 1 semana, porque caso tenha refação ou alguma coisa para corrigir. Mas basicamente o caminho do vídeo no lançamento é esse. E você falou que tem um cronograma de gravação. Além das videoaulas, o que mais vai nesse cronograma de gravação? Quais são os outros tipos de vídeo que a gente grava? Então, nós gravamos, além das videoaulas, os anúncios, né? Geral remarketing, captação de lead, anúncios com depoimento, anúncio de escassez. A gente grava um vídeo de vendas também, que, assim, modéstia à parte, a nossa equipe gosta de um vídeo de vendas e faz uns vídeos de vendas muito bonitos. Peraí, vou dar trabalho pra eles aqui, ó. Coloca aí... Ô, editores, coloca, não agora, tá? Fica em paz, mas na pós, coloca aí um trechinho dos nossos vídeos de vendas. Pode ser do Heitor, do Kaká, quem que vocês acharem legal de colocar? Faz um demo reel, assim, com o nosso vídeo de vendas, assim, um compilado das melhores partes. Trechinho curtinho, 20 segundinhos, só pra galera ter noção. Serviço, Vitor.
Hoje eu quero te convidar a se tornar um profissional capacitado em protocolo imediato, uma modalidade de tratamento. Nesse vídeo, eu vou te mostrar como aumentar o faturamento do seu consultório, oferecendo a melhor experiência para o seu paciente, inserindo os lasers. Maior qualidade de vida, mais tempo para passar com a sua família. Nós estamos voltando aqui depois de você ver esse trechinho. E a Julex vai continuar a explicação dela. Verdade, vocês viram, né, que o negócio é bom mesmo. E aí a gente faz os vídeos de vendas também, né, gravamos as copies. Geralmente a gente grava também nas viagens ou em gravação no estúdio também os vídeos de obrigado, né, pra quando a pessoa se cadastra, ela já tem aquele contato, quando ela se cadastra para as lives, né, o nosso aquecimento. E aí a gente já tem o vídeo de obrigado por se cadastrar, onde ela vai ter o contato já com o especialista, né, ver o rosto dele, se identificar também ali mais uma vez. E basicamente é isso, e os agradecimentos depois da inscrição para o curso propriamente dito, explicando as questões de boleto, explicando questões de cartão também, todos feitos pelo especialista, né, gravados pelo especialista. Legal. E Tati, como que é esse gerenciamento do design? Fala aí como que é mais ou menos sua rotina, suas funções, responsabilidade, liderando esse time de criação. Primeiro que é um desafio muito grande sair da produção e ir para a liderança. Porque quando você recebe um job, a primeira coisa que vem na sua cabeça é a imagem, né? A gente como design, a gente é muito imagético. E a gente recebe um brief, a gente já tem aquela imagem. Só que, porém, eu lidero. Eu não produzo mais. Então, o meu maior desafio hoje é entender que, cara, eu recebi algo, mas não vou ser eu que vou produzir, vai ser outra pessoa. E aí, às vezes, eu preciso passar essa imagem, essa ideia que eu tive pra uma outra pessoa. Às vezes, a outra pessoa pode ter uma outra ideia melhor, né? E aí, a gente juntar as duas coisas. E aí, eu fico na parte de dar base pro pessoal, né? Tanto brifar algumas coisas do lançamento, né? Dividir essa tarefa aí com social media. E aí, brifar em termos técnicos mesmo daquela peça. O que é obrigatório ter naquela peça. E dar apoio, né? O que acontece muito na produção da identidade do lançamento é nossos designers precisarem de ajuda mesmo quanto à referência de identidade, referência de qual o especialista gosta de preto, vermelho e amarelo. Como que eu faço isso não se tornar uma marca do McDonald's, né? Fazer um lançamento legal, mas não referenciar uma outra marca que já tem bem fixo na nossa lembrança e tal. E aí é um processo longo de produção, reprodução, de fazer e refazer, até a gente chegar num ideal. E aí eu fico nessa base, né? E aí eu gerencio as tarefas deles, né? A entrega dessas tarefas, organizo o Dropbox, porque a gente sabe que quando a gente tá criando, a maioria das vezes a gente precisa de agilidade, às vezes o Dropbox fica bem bagunçado, né? O nosso gerenciamento de pastas mesmo, de arquivos, fica bem bagunçadinho, então eu vou lá, ajudo. Então a gente tem várias reuniões de criatividade também, durante a semana a gente tem uma reunião semanal, onde todo mundo fala dos seus desafios de criação. E a gente tenta se ajudar como um bando de designers juntos, trazendo cada um a sua visão de melhora, né? Principalmente quando a gente tá em fase de lançamento. Gente, eu tô com uma dificuldade numa ideia, aí mostra pra gente, né? Hoje todo mundo home office, mas aí compartilha a tela e aí a gente vai dando opinião do que a gente pode melhorar, cada um com a sua visão. Então é um processo bem construtivo e é muito legal trabalhar com isso, né? Com designers que são muito bons, a gente tem uma equipe muito fera de design, e aí cada um com a sua visão, cada um com o seu espaço de construção. Como líder, eu também tento dar autonomia geral para eles em alguns momentos, né? Deles terem autoridade mesmo para resolver os seus problemas, para conseguir resolver as demandas que chegam até eles, né? A gente tem uma equipe de alguns são estagiários, então, portanto, são mais novos. E aí um designer mais novo, né, não todos, não generalizando, mas alguns sofrem de alguma certa ansiedade mesmo na criação, não sabe organizar as ideias e desenhar aquilo que tem em mente. E aí eu entro nessa parte também de organizar a cabeça de cada um e entender como eles podem começar uma linha de criação. E aí, enfim, acho que um líder é isso, é dar suporte, é estar ali apagando incêndio de vez em quando, mas tá como um braço mesmo. E aí os processos que a gente tem são todas essas reuniões semanais que ajudam a gente na criação,
A gente implementou também as dinâmicas semanais, mas que cada um é responsável por levar alguma dinâmica, e aí pode ser voltado para nossa criação, para o time de design, mas pode ser voltado para alguma outra coisa, né? A gente tem designers que são pintores, né? Que exercem outros tipos de hobby, e aí a gente tenta trazer isso pra gente também. Pessoas que trabalham quase 24 horas na frente do computador e que precisam de uma outra esfera para que a criatividade seja aflorada. Então a gente tenta trazer isso nas nossas reuniões também. Coisas mais humanas que vão trazer mais criatividade pra gente no dia a dia, e na hora de produzir algo fica mais fluido, e é isso que a gente tenta trabalhar, assim, como líder, como produção, aliás, né, e o time em geral. Que massa! A gente vai entrar agora com elas, conversando um pouco como que é a separação, porque a divisão dessas equipes que elas lideram, ela tá te falando a respeito do time de design, a Júlia falando do time de vídeo, e nós vamos falar também um pouco das ferramentas que nós utilizamos. Mas antes, eu falei nos dois primeiros Movingcasts, primeiros eu não sei porque eu não sei qual ordem eles vão ao ar, mas em 2 outros Movingcasts, a respeito desse desenvolvimento e crescimento dos líderes aqui dentro da Moving. E a Tati e a Júlia são exemplos disso, como eu falei da Tassi, da Lorena e do Davi. Elas são pessoas super proativas e elas têm a cultura da Moving muito forte, como entregar a solução junto com o problema, over delivery, e além de ter essa cultura forte, elas sempre tiveram uma performance muito legal. A Júlia, quando ela chegou na Moving, fez 2 vídeos de vendas muito legais com os recursos que a gente tinha, que foram vídeos de vendas que converteram. Um deles foi do nosso maior lançamento. A Tati também sempre com a entrega que todos os especialistas ficam encantados com o nosso design, das nossas peças, dos nossos sites. Então não é à toa que elas estão nessa função hoje, como a Tati está na função de social media e líder de social media, né, melhor dizendo, e o Davi saiu do atendimento direto para a gestão de lançamento. Voltando aqui para aquilo que eu falei com vocês, queria que vocês falassem um pouco como é a distribuição hoje dos times. Julex, como que está dividido assim o time de vídeo hoje? O time de vídeo hoje, ele basicamente são 4 pessoas em squads como editores, né? A gente mais pra frente acredito que a gente vai explicar como que a gente está organizado hoje. Então são 4 editores, 3 cinegrafistas e eu como líder do vídeo, assim. Então os editores, né, na edição, os cinegrafistas em viagem, no estúdio gravando, e hoje eles editam os cursos também, né? Depois de algumas tentativas e experimentos, hoje o que mais funciona pra gente é esse formato. Aqueles que vão lá gravar, né, os cinegrafistas são os mesmos que editam os cursos. Então hoje isso é o que mais funciona pra gente, desse formato. Então, os outros 4 editores que não são cinegrafistas, eles não vão em viagens, eles editam os conteúdos para a rede social e também editam os anúncios, é isso? Isso, eles editam os cinegrafistas, eles basicamente, o que eles editam é o conteúdo do curso que vai para a plataforma. Quem fica, o editor, é o que trabalha com conteúdo de rede social e todas as outras demandas, né, que estão em volta do curso, captação de lead, remarketing, depoimento, enfim. Aí vai ser o editor dos nossos squads que vai trabalhar nessa parte. Legal. E no time de design, Tatex, como é que é? A gente tem um time de 6 pessoas, contando comigo, eu na liderança, 5 designers produzindo, aliás, 4 designers produzindo, e a gente tem uma web designer, que aí ela fica focada só na criação das nossas páginas, e aí entra páginas tanto do lançamento quanto páginas extracurriculares, né, como outros sites que a Moving tem produzido, blogs, né, e sites mais institucionais mesmo. Legal. Julex, explica como o que é o squad, como ele funciona, e Tati, fala o que você vê de diferença do formato anterior que nós tínhamos para separação por squads. Uhum. Perfeito. Então, assim, antes de falar do squad, um comentário é que tudo é teste, né? Tudo é a tentativa, o erro, o acerto. Então, eu sempre falo assim, o que dá certo para um nem sempre é o que dá certo para outro, né? Então, a gente chegou nesse ponto depois de outras tentativas. O squad, hoje, a gente funciona da seguinte forma. A gente tem alguns especialistas e esses especialistas, eles têm squads, são responsáveis, são aquela galera que cuida daquele especialista.
Quem que tá nesse squad? Tem um social media, tem um designer e tem um editor de vídeo que vai estar nesse squad. Cada squad ele vai cuidar de 3 especialistas nossos. Então, todo o conteúdo produzido para aquele especialista, para aqueles 3 especialistas no caso, são demandados sempre para aquele squad. Então, por exemplo, hoje a gente tem o Paulo Vinícius, ele tá no squad, né? E aí, nesse squad dele, tudo que é conteúdo dele, que é para ser produzido dele, peça para ele, vídeo para ele, vai para esse squad, né? Que basicamente, assim, não oficialmente, mas basicamente tem um sublíder que é o social media, que é geralmente quem chega com aquela demanda primeiro, né? E aí é dessa forma que a gente tem funcionado hoje. Então, o squad é formado por 3 profissionais, social media, design e videomaker. E o social media é como se fosse o líder desse time, né? Isso, a gente funciona dessa forma. E aí o que acontece? A Tati, por exemplo, às vezes a gente tem algumas demandas de fora, né, pra passar. O que a gente costuma fazer, assim, que eu comecei a perceber que dava certo, é as demandas que a gente tem pra passar também, passar para o social media, porque eles montam a linha editorial, né, como a Tassi falou, e aí naquela linha editorial tem datas. Então, para que a gente não interfira na produção daquela linha editorial, que ele já tem um cronograma pronto, a gente chega com uma demanda e fala, olha, você poderia inserir na linha editorial, por favor? E aí eles vão lá e inserem nessa linha. E aí tem os líderes, aí tem os gestores, né, de lançamento e gerente de lançamento, e você e a Laura que estão aí na supervisão da galera toda. Tatex, e esse squad, antes de você falar como que você vê essa mudança na empresa, quantos especialistas tem em cada squad? São 3 especialistas em cada squad, né? Eles atendem a 3 especialistas. Então hoje nós temos 4 squads, né? Então cada um atendendo 3. Para o design, né, para a produção ficou muito mais fácil. A gente consegue, os meninos conseguem visualizar o que eles precisam fazer, né? Antes a gente tinha todo mundo atendendo todo mundo. Então todos os designers e videomakers atendendo todos os especialistas. Hoje a gente tem uma equipe que é focada em 3 especialistas. Então a gente consegue, eles conseguem sentar na frente do computador, abrir lá a tela e entender, olha, hoje eu tenho isso de tal especialista, isso do outro especialista. Eles conseguem ser mais assertivos, não perdem mais tempo, eles conseguem ter mais autonomia para conversar com o videomaker, porque eles sabem quem são responsáveis por aquele social media, mais autonomia para conversar com o próprio social media, sobre as próprias demandas, sobre prazos. Então eu percebo que a equipe, ela anda para frente, né? Ela não fica dependendo de outras pessoas para demandarem ou de outras pessoas para organizarem a demanda para eles, mas eles se sentem mais livres e mais produtivos até, né? Fica mais fácil a comunicação e eles conseguem produzir mais rápido com os squads. Eu acho que até a identidade do especialista, né, fica mais impressa, assim. Porque se eu ficar apertando aqui a Tati, quanto mais tempo eu ficar, mais impressa vai ficar nela o meu dedo, né? Então, assim, a gente tem planos, né, pensando nesses squads, na movimentação também, por uma questão de criação. Quem trabalha com criatividade, eu acho que gosta de um fluxo também, mas esse fluxo não podia ser tão rápido igual era antes, assim. Sim. Porque às vezes o cara, tipo assim, quem tá livre pra fazer tal coisa pra tal pessoa? E aí o cara que ia fazer ainda não... Desculpa. Explica como era antes, só pra galera entender. Bom dia! E o que acontece? Antes era dessa forma, o que a Tati falou, né, que tinha essa questão de não saber pra quem pedir, hoje tem. É porque, por exemplo, às vezes o social media, às vezes até o especialista mesmo, assim, né, que era meio cima, horizontal, vertical, diagonal. E aí o especialista chegava, nossa, eu quero tal coisa. Aí o social media chegava e falava, gente, pra quem tá livre aí, quem tá com tempo que pode editar esse vídeo, não sei o quê. Aí lá ia a Júlia perguntar, gente, quem é que tá livre aí? Quem tá... não posso. Falar, então o escolhido foi você, que não pode menos. E aí, essa pessoa que acabava editando. E aí, o que eu falo dessa questão da identidade? Quando o cara, né, a gente vê isso no nosso dia a dia. Quando você tem um amigo, quanto mais tempo você caminha com esse amigo, você vai ficando parecido, você vai aprendendo o jeito de falar, o que ele gosta, o que ele não gosta, né? Porque você caminha um tempo junto. E a gente entendeu isso aqui nos squads. Eu acho que é por isso também foi um dos motivos do squad.
facilidade, porque quanto mais tempo você tá ali, você tem tempo de conhecer o especialista, o jeito que ele fala, igual as meninas do social media já falaram, o bordão que ele usa, o que ele gosta, a cor que ele não gosta, enfim, isso cria e deixa o trabalho mais eficiente, evita refação, porque você já conhece pra quem que você tá fazendo, e além dessa agilidade que a Tati falou também, tipo, o social media, ele não fica mais procurando quem que pode, porque quando é assim também, as pessoas, não posso. E aí, com isso, facilita toda essa questão, acho que fica muito mais eficiente, o trabalho tem muito menos refação, o especialista fica muito mais satisfeito no final das contas. Eu acho legal também a comunicação que o designer pode ter com o videomaker. Se antes ele ficava perdido com quem ele conversava sobre a identidade daquele especialista, hoje ele sabe diretamente, olha, o meu squad é esse aqui. Então, vídeo e design, eles podem ser separados por funções separadas, mas eles devem andar juntos porque eles vão comunicar praticamente a mesma coisa, né? Por cores, por identidade. Então, essa comunicação entre os dois times ficou mais visível, assim, né? Sim. Tipo assim, ficou mais fácil de acontecer. Então, não vai sair um vídeo verde de um especialista que é azul e um design é roxo, sabe? Tudo vai conversar. Então, eu acho que isso tornou essa facilidade, essa comunicação, o Squad fez isso mais fácil, sabe? É porque eu acho que é muito legal isso que a Tati falou. Hoje, eles criam muito mais juntos. Igual no vídeo, a gente tem exercido mais a questão do motion graphics, né, de animação, e é um trabalho que depende do design, porque o design cria as peças e tal, e aí vai pro vídeo, o vídeo anima, né, o vídeo coloca a animação, então eles têm trabalhado, o que eles comentam muito com a gente, né, Tati, é a questão de que eles se sentem mais unidos agora também, né, quando tá difícil, eu acho que eles se sentem, ele tem com quem chorar pitanga, eles sabem quem que tá entendendo eles também, né, falam, nossa, você tá com dificuldade, nem estou também, não sei o quê, então eu acho que eles falam muito isso, na verdade, né? Que eles sentiram que deu uma união, assim, muito legal, que funcionou muito bacana, essa questão dos squads. Legal. E, Tati, qual que são as ferramentas que a gente utiliza aqui na Movie? Vocês falaram do Dropbox, aí explica rapidinho o que é o Dropbox e quais são as outras ferramentas que nós utilizamos aqui. Antes a gente usava o Drive, né, que era o gerenciamento de arquivos mesmo. A gente é uma empresa em nuvem, né, remota, e aí todo mundo trabalhando na sua casa, e a gente precisava de um escritório, né, quando a gente trabalha, a gente sai da nossa casa e vai para uma agência, né, a gente tem lá o nosso local de trabalho, onde a gente guarda as nossas coisinhas, mas em home office, como a gente faz isso, né, e a gente precisava de um lugar onde a gente pudesse gerenciar os nossos arquivos, gerenciar todo o arquivo mesmo da empresa, tanto design, quanto vídeo, quanto conteúdo de texto, de PowerPoint, essas coisas. A gente precisava criar o nosso escritório online. E aí a gente usava o Drive, só que o Drive nos impossibilitava em vários aspectos. E aí uma sugestão que veio até nós foi o Dropbox. E aí ele funciona de forma online no nosso computador, né? A gente exporta tudo para lá. E aí os arquivos, eles não ficam mais no nosso PC, mas ficam na nuvem, e aí todos têm acesso. E aí se tornou a nossa agência, né? A agência Moving tá no Dropbox. Tudo que você vai procurar de conteúdo da agência, ela tá no Dropbox. Então ficou muito mais fácil de fazer refações. Às vezes um design tá livre naquele momento, mas outro tá, e eles têm total arbítrio para poder pegar esse arquivo, né? Porque tá tudo liberado para todo mundo. E assim, ficou muito fácil pra gente. A gente de design também usa agora, né, a agência toda, o Operandi, que é uma ferramenta de gestão de demandas, de tarefas, que tá facilitando muita gente, né? Os gestores conseguem ter uma visão clara da sua equipe em vários aspectos. Acho que o Dani vai conseguir ser mais exativo nessas coisas. A gente usa as ferramentas de design mesmo, Photoshop, Illustrator. A gente tem usado muito o Adobe XD para poder desenvolver os nossos sites, as nossas páginas. E eu acho que é isso de design. E de vídeo, Julia, seria alguma... Tem outras ferramentas específicas de vídeo, que você pode falar delas. E também, se tiver alguma outra que você poderia inserir aí que nós utilizamos. De vídeo tem gente que vai até invadir o estúdio aqui quando eu falar o primeiro, que a gente usa muito o Premiere. Mas assim, vocês votam aí embaixo, tá bom, gente? Depois vocês falam, porque tem gente aqui que prefere Sony Vegas pra poder editar. Então você já deixa no comentário, mesmo sabendo que o Premiere é melhor, vocês podem colocar aí embaixo se vocês preferem Sony Vegas ou Premiere. Mas Premiere é melhor. E aí a gente usa o Premiere, o Sony Vegas, né? Alguns meninos têm preferência pelo Sony Vegas. A gente também usa o After Effects, né? Pra criar as animações. Além desses que a Tati já falou,
assim. Alguns outros são muito esporádicos. Acredito que até o design às vezes usa Illustrator e tal, mas é uma coisa muito esporádica. Mas os softwares que a gente mais usa são esses três: Sony Vegas, o Premiere e o After Effects. Ah, gente, e verdade. Ih, gente, essa ó, igual o Davi falou, esse é o ouro do negócio. A gente usa aqui, né? Os meninos trouxeram isso pra gente, foi muito legal. Hoje a gente usa o live streaming, né? E aí eu já vou entrar no assunto da ilha, do nosso processo de gravação. Que mudou, assim, drasticamente. Foi lindo ver essa transformação. Porque quando eu cheguei, né, lá em maio, a gente gravava o conteúdo. Às vezes era até o Daniel que ia gravar mesmo, assim, que captava as imagens, captava o som. E aí chegava essa imagem, geralmente de 2 câmeras. Acho que a gente não tinha usado ainda, né, mais de 2 câmeras, as gravações que tinham. E aí chegava essas imagens, assim, tudo em pasta, sem aulas aqui, junta, dá um jeito e sincroniza. E aí no final dava certo. Só que, tipo assim, pra editar cada aula de 40 minutos, era uma labuta, né? Era tipo assim, nossa, eu lembro de eu ter passado muito perrengue. E assim, a gente não conseguia aumentar a nossa produção pela forma como a gente produzia, né? Porque é um processo demorado. Eram aulas tipo, de 40 minutos, gravadas em 2 câmeras diferentes, tinha que sincronizar áudio, sincronizar tudo. E, enfim, era muito mais exigente, né? O processo exigia muito mais. Hoje, como que a gente faz? Depois eu vou pedir os meninos podem vir contar aqui pra vocês também um pouquinho. A gente usa o live stream, a gente tem uma ilha de edição que a gente leva pra tudo que é canto, né? Esses meninos carregam a ilha de edição pra cima e pra baixo. Ela tem uma questão, o tempo dela de montagem e desmontagem da ilha é de umas 2 horas, agora que os meninos já dominam, né? Mas a gente ganha muito, porque o que acontece? E como a gente usa o live stream, quando a gente grava esse material, igual a gente tá gravando agora, ele já tá sendo editado na ilha de edição. O Fabrício, o Denilson, o Davi já estão fazendo corte, já estão botando BG, botando marca d'água. Então a gente só registra se tiver algum problema, algum erro, né, de gravação para cortar ou dar uma mexida na imagem. A gente tem um tablet que a gente anota todas essas coisas. O Denilson tava ali me mostrando, me lembrando que a gente tem esse tablet. Então, o especialista errou, a gente errou. Anota a minutagem ali que a gente errou e coloca, depois só cortar, dá uma tratada no áudio e tal. Mas a aula já chega praticamente pronta. Então, nisso, a gente produz uma quantidade muito maior de aula em um tempo muito menor de tempo. E como um dos nossos projetos é escalar a nossa produção, isso com certeza fez toda a diferença e com certeza é um dos motivos, um dos maiores motivos, talvez, da produção de vídeo estar escalando tanto. Então, hoje a gente faz viagem praticamente uma semana sim, uma semana não. Então, eles estão uma semana gravando, na outra edita, uma gravando, na outra edita. Então, a gente está conseguindo produzir um volume muito maior por causa dessa ferramenta, né, do live stream com a ilha de edição, que eles levam para tudo que é lugar, e aí eles chegam nos lugares, o pessoal quer gravar até mais aula. Lá, quando a gente vai gravar em alguns lugares, o pessoal falou assim, é o Fabrício, o Denilson, o Davi que vem com a ilha de edição e tal, porque o pessoal fica encantado, eles viram o que aconteceu e como é bem mais rápido, né? Então, assim, todos esses softwares, essas ferramentas que a gente tem hoje, os equipamentos, né, que os meninos sempre trazem. Nossa, se a gente comprar isso, a gente comprar um TP móvel de botar, né, que a gente usa como celular, bota na própria câmera, desse tamanhozinho pequenininho que eles carregam pra tudo que é canto. O Fabrício, temos o Steadicam ali também pra fazer os movimentos. Então, assim, a gente tem hoje um equipamento muito bom na área do vídeo, entendeu? Então, assim, não fica devendo nada, a gente tem pessoas que sabem operar, porque eu acho que é muito importante isso. Uma das coisas que eu vi no cinema é que, às vezes, o mais importante nem sempre é a qualidade do equipamento, mas a do operador. O PV e o Bruno, né, que são nossos clientes, também sempre falou isso a respeito dos dentes. Eu acho que isso é assim em toda a área. Não é tanto só a questão técnica do equipamento, mas a habilidade do operador. E hoje a gente tem operadores muito bons para aplicar a técnica e pessoas que têm sido treinadas também para melhorar a técnica delas. Então, assim, com certeza foi um divisor de águas na nossa produção, esse formato. Com certeza. A gente está o tempo todo procurando escalar a nossa produtividade, né? E isso tudo passa pela ilha, passa por esses processos, como a levantamento dos squads, que trouxe uma otimização, como a Tati trouxe, que trouxe uma melhor comunicação também, passa por todas essas ferramentas, como nós falamos aí do Dropbox, também falamos do Operandi. E o Operandi,
além de ele contribuir com todo o nosso processo de lançamento, ele também contribui com nossas demandas, melhor dizendo, ele contribui com o processo de lançamento. Então, quando vai acontecer um lançamento, nós já temos um projeto lá dentro do Operante com todas as demandas relacionadas ao lançamento padrão. Então, todas as demandas de design, de vídeo, de gravação, de copy, de tráfego, de anúncio, tudo a gente já tem lá protocolado. Então, vai acontecer um novo lançamento, qual que é o squad que está com esse lançamento? Quando vai ser a gravação? Aí tem o planejamento todo, que isso é um assunto para um outro vídeo. E lá dentro do Operante, o gestor de lançamento e os líderes aqui, como o líder de design, líder de vídeo e o líder de social media, tem um controle dessas demandas com muito mais clareza. E isso trouxe clareza e celeridade para tudo que a gente tem feito. E não é à toa que nós estamos escalando tão rápido. Agora, gente, para a gente caminhar para algo muito importante, nós falamos muito, eu acho que vai ser esse conteúdo que nós falamos até aqui vai ser muito enriquecedor para quem já lança e está escalando ou deseja lançar e ter sua estrutura, sua agência de lançamento. Mas eu acredito que tem gente que está assistindo a gente também que talvez tenha interesse de ser um designer ou ser um videomaker. O que você falaria, Tati, que são as habilidades necessárias para um designer? Assim... deixa eu ver, acho que criatividade, né? Tem gente que gosta de fazer uma faculdade. O que você analisa quando a gente vai fazer uma contratação? Eu analiso a proatividade dele, a vontade de querer aprender, a vontade de querer crescer e a criatividade. O potencial imagético da pessoa, no sentido dela conseguir ilustrar aquilo que ela tem em mente, sabe? Tem gente que gosta de fazer uma faculdade, né? Eu, por exemplo, fiz várias, a maioria dos nossos designers fizeram. Mas assim, design é autodidata. Acho que não é obrigatório fazer uma faculdade. Você precisa fazer uma faculdade para ser design. Tem muito design autodidata, né? O João da nossa equipe, ele é autodidata. E ele é muito fera no que ele faz, né? No vídeo também. No vídeo também. Então, assim, há talentos que, de verdade, gente, a gente tem que bater palma. E eu acho que o que mais difere é a vontade de querer aprender, né? Por exemplo, eu odeio aula de software. Se me dá uma aula de Photoshop, eu odeio. Se me dá uma aula de Illustrator, eu odeio. Mas se me dá uma plataforma nova pra eu fuçar e aprender, é só assim que eu aprendo. E talvez seja assim pra você. Não sei se você já participou, já viu videoaula de software. Gente, é muito tediante, né? E a gente esquece das coisas que a gente aprende vendo. Mas quando você aprende fazendo, é uma coisa diferente. Quando você aprende fuçando, abrindo a plataforma, desmistificando os botões, o que cada botão faz, aquilo você aprende, né? Eu lembro que no início eu me desafiava muito, porque eu tinha desistido de aprender Photoshop, de aprender Illustrator na faculdade. E aí eu me desafiava, eu olhava, né, e comecei a seguir vários designers legais, e aí eu olhava alguma peça que eu achava legal e me desafiava a aprender aquilo. E aí colocava a peça do meu lado e abria o Photoshop, abria o Illustrator e começava a tentar replicar aquela peça. E aí até um dia que eu consegui fazer, assim, igualzinho. Não postei, né? Seria uma cópia, pelo amor de Deus, não faço isso. Mas foi um desafio pra mim, era uma peça difícil. Eu lembro que na época eram elementos novos, né? De tendências que eram na época. E eu consegui replicar. Aquilo dali foi melhor do que qualquer certificado de Photoshop. Porque eu consegui desmistificar a ferramenta na prática. Eu acho que é isso que se destaca em um design, a vontade de aprender. Independente de estudo ou não, mas eu quero fazer, eu faço, se me der um desafio, eu cumpro. E os nossos designs são todos assim. Nossa, tenho muito que agradecer a Deus mesmo por um time tão perfeito, assim, todos os designs, eu não posso tirar ninguém. Ele tem vontade de aprender, aí eu tinha colocado o desafio dele para eles fazerem mais animações, né, imagens mais animadas, né, e aí a gente usou o Canva para fazer animações, a gente foi correndo atrás, gente que não conseguia fazer GIF no Photoshop aprendeu a fazer GIF no Photoshop, e assim, foi muito legal, a equipe avançou muito, mas por causa de um desafio. Então acho que não só pro time de design, mas pro time de vídeo mesmo, o diferencial é você aceitar desafios, sabe, a sua disposição para aceitar desafios e aprender, e é isso. Você falou algo muito interessante que eu peguei, que é o seguinte: a gente, quando nós estudamos, nós entendemos, mas nós só aprendemos quando nós colocamos na prática. Uhum. Então, ou seja, quando nós estamos lá fazendo, estudando igual o Davi, tá agora o Davi do vídeo, para tirar carteira. Então ele está fazendo legislação. Então ele vai entender das leis. E também estudou a respeito de motor, do carro lá na legislação para passar na provinha. Só que ele só vai aprender a dirigir colocando a mão na massa, na prática. E assim é em tudo.
Então, a gente tem vários treinamentos também que a gente deixa para os nossos colaboradores, para eles estudarem e aperfeiçoarem, mas eles vão só entender. Eles vão aprender mesmo quando que eles colocarem a mão na marcha, colocar a mão na massa e executar. Juliette, para um videomaker, o que você acha que é interessante o videomaker ter quando você vai fazer uma entrevista aqui para a Move? O que você analisa? Ou então, primeiro que esse negócio de salário é verdade. O dia que meu pneu furou na faculdade, eu fiquei encarando ele pra ver se ele se trocava sozinho. Fiquei... Porque realmente a gente aprende tudo na teoria, mas chega na hora da prática você fica, socorro, alguém me ajuda. Mas eu acho que além de tudo isso que a Tati trouxe, né, que são coisas muito importantes, pra eu poder não ficar redundante, eu queria falar a respeito dos currículos que a gente recebe e o que a gente mais vê, assim, eu particularmente falando do vídeo. Eu acho que primeiro é uma vaga criativa, né? Tanto vídeo quanto design. Então a gente recebe um monte de currículo que não tem cara de alguém criativo, né? Então assim, lógico, se você às vezes é um engenheiro... Não, peraí. Olha só, eu tô vendo aqui na câmera. Olha só, vê se você olha pra essas meninas, você não vê que elas têm cara de criativa. A começar da cor do cabelo, a pose. As pernas... Então... Vai lá, Juliette. Adorei! Tá, e aí vocês veem o problema, né, de juntar duas assim. Mas eu acho assim, a gente olha isso, né, querendo ou não, quando você vai fazer, você quer concorrer a uma vaga, sei lá, de engenharia, de direito, você vai fazer um currículo excelente, né, e tal, só que ele é mais simples, ele é básico, preto no branco, só que quando você vai se inscrever para uma vaga de design, de videomaker, aquilo tem que estar impresso no seu currículo, então, às vezes, igual a gente estava selecionando alguns currículos, alguns eu até passei, né, repassei, e aí às vezes tinha o cara lá, sou design e tal, não sei o quê. Só que o currículo do cara todo avacalhado, desalinhado, que não sei o que. Eu falo, poxa, você me fala que você é designer, mas seu currículo não me conta, sabe? Não bate aquilo que você faz. Então eu acho que isso é um dos pontos. Quando a gente se candidata para uma vaga, a gente tem que entender para que a gente está se candidatando. Eu acho que além disso, a gente olha a pessoa sucinta, né? A pessoa que sabe o seu objetivo. Não adianta mandar um currículo de 5 páginas, entendeu? Igual tem gente que coloca lá, eu trabalhei, a pessoa que é uma vaga de direito, trabalhei de Uber, fui advogado. Eu falo, beleza, tipo, interessante que você foi advogado e tal, mas bota se você quiser uma vaga de advogado, entendeu? Se não tem a ver com aquilo que você quer fazer dentro daquela empresa, não tem porquê daquele material tá ali. Vai encher currículo, mas não tem conteúdo. Então, assim, eu acho que é uma das coisas também, né, você expressar a sua vaga no currículo, você ser sucinto e também você ter um portfólio. As pessoas que eu vejo, assim, que a gente mais gosta são pessoas que apresentaram algum portfólio, né, que a gente consegue visualizar. Tem gente que o portfólio não bate com o currículo, que o cara tá lá que fez vídeo em Harvard, aí você abre o vídeo, você fala, não! Será? Mas tem gente, a maioria das pessoas que mandam portfólio, elas alimentam aquilo, a gente fala, cara, esse cara fez isso, a gente quer ele pra gente e tal. Então acho que esses 3 pontos, de ter um portfólio, ser sucinto e ter alguma coisa que bata, não ficar enchendo linguiça no currículo, porque currículo cheio não é currículo bom e as pessoas têm que tirar isso da cabeça, eu acho que são muito importantes também, né, Tati, para as vagas de criação, assim. Eu acho que quando... Isso serve pra qualquer profissional, na verdade, né? Quando a gente tá dentro de uma empresa, eu não sei você, né? Mas eu penso em sangue no olho mesmo, né? É sugar a cultura da empresa, é sugar o que eu posso aprender daquela empresa, é avançar em todas as áreas que eu puder, em todos os cargos que eu puder. Então, a entrevista é o momento que você tem pra poder dizer isso, de certa forma, sendo sucinto, pelo amor de Deus. Mas dizer que você quer mesmo, né? Você ter o sangue da empresa, quer avançar naquela empresa e tal. E a gente quer ver frutos disso, a gente quer ver a realidade disso, né? A gente trabalha num time que tem isso, a gente percebe que eles têm o sangue. A gente recebeu um feedback de um especialista que a gente precisava resumir pra colocar na página, né, da Move, e eu falei, cara, como que eu resumo um feedback desse? Porque o cara tá assim, eu percebo que os funcionários da Move, os colaboradores da Move, eles não trabalham por uma empresa, eles são uma família, eles trabalham ali com sangue, eles trabalham porque querem trabalhar. Como que uma empresa com CNPJ recebe um feedback de que a empresa não parece uma empresa, mas parece uma família, de tão cultural que a gente é, né? De tanto sangue no olho, de tão sugar mesmo tudo que a Moving é, sabe? E ser Moving, assim, 24 horas, não tô dizendo que você trabalha 24 horas, mas ser Moving, sabe? Acordar e pensando em formas de você crescer, de você se esticar dentro daquela empresa, de você esticar a empresa junto com você, sabe?
É isso que a gente procura. Acho que é isso que é o ideal de toda empresa, né? Toda empresa procura esse ideal de funcionário. E é o que a gente tem encontrado, é isso que a gente vê no nosso time hoje, assim. E você tem que experimentar também, né? Tudo, nem sempre aquilo que a gente acha que a gente gosta é realmente aquilo que a gente gosta, né? A gente tava conversando esses dias, acho que eu cheguei a comentar com o Dani e com a Lorena sobre isso. Que quando eu entrei no cinema, eu não me imaginava trabalhando numa agência de lançamento. Até porque eu nem sabia o que era uma agência de lançamento. E aí essa oportunidade surgiu, principalmente quando você tá saindo da faculdade, né? Você não vai botando dentro, falando, você eu quero, você eu não quero, você tem que trabalhar. Então você tem essa oportunidade quando você sai durante a faculdade de experimentar outras coisas. E aqui dentro da Moving eu acabei descobrindo uma coisa que eu gosto muito. E achei um lugar importante também, porque é isso que a Tati falou. A gente trabalha, você sempre fala muito isso também, né, Dani? A gente tem um salário, né, que é o financeiro, mas a gente tem um salário emocional também. É uma galera que se apoia. Às vezes a gente senta assim, eu fico ouvindo o povo falar, não, é um querendo comer a cabeça do outro, que não sei o que, um querendo derrubar o outro na rasteira lá na empresa privada, empresa pública, não sei o que. Aí eu fico assim, não é assim não, né? Porque é diferente realmente, sabe? Criou um clima diferente. E eu acho que essa motivação é muito importante. E aí quando você chega, você experimenta uma coisa, gosta do trabalho, gosta do espaço que você trabalha. Porque também não adianta nada, meu sonho é fazer filme, mas você vai trabalhar num espaço que não te alimenta mentalmente, você não aguenta ficar ali. Então acho que a gente tem que experimentar mesmo, testar, falar, não, será que eu gosto de fazer esse tipo de trabalho? Porque não era o que eu tinha na cabeça e hoje é um lugar que eu me vejo por muito tempo, entendeu? Então eu acho que é essa questão, é a experiência, você não ter medo de encarar esses momentos e de ver se você gosta, se você não gosta. Afinal de contas, quando você sai da faculdade, você quase não tem experiência nenhuma, né? Então, assim, eu acho que é o momento de experimentar mesmo, de se jogar, de ter esse sangue no olho que a Tati falou e provar, né, desses momentos. Eu acho que foi muito orgânico. Tudo que a gente tá falando aqui, né, aconteceu de forma muito orgânica dentro da Moving. Não foi nada jogado a goela abaixo pelo Dani, mas foi realmente muito orgânico. E assim, você que quer criar uma empresa de lançamento, uma agência de lançamento, eu te digo isso, para se preocupar com pessoas. Vamos trabalhar para você pessoas. E aí, não se preocupar só com o tanto de dinheiro que você vai ganhar, porque é um mercado que a gente sabe que é muito provedor, que, né, tem várias promessas e que a gente batalhando, a gente consegue, sabe? Mas a gente vai trabalhar com pessoas. E a partir do momento que você se preocupa com as pessoas que estão com você, o seu trabalho, né, a sua agência, a sua empresa, ela cresce. Porque pessoas precisam de outras pessoas, elas não precisam de chefes ou né, gestores no sentido ruim da palavra, mas elas precisam de líderes que vão empoderar, que vão fazer crescer, que vão imprimir neles o DNA, sabe? E é isso. É verdade, esse sangue no olho é importante mesmo. Eu acho que, igual a gente experimenta muito, uma das coisas que a gente experimenta bastante é isso. Igual a gente falou assim, a gente chegou, foi crescendo, saiu da produção e aí passou para um cargo de gerenciamento. E aí quanto mais você cresce, mais responsabilidade você ganha, né? Igual uma criança de 5 anos, ela não tem a responsabilidade de um adulto de 30 anos. Mas a mãe daquele de 5 anos, ela tem mais responsabilidade sobre ele quando ele tem 5 do que quando ele tem 18. Então, por exemplo, quando a gente chegou aqui, o Dani, ele tinha mais responsabilidade sobre a gente, né? Porque a gente tava engatinhando ainda. Hoje a gente foi crescendo, hoje a gente tem mais autorresponsabilidade e responsabilidade sobre outros. Então, por exemplo, antes, o meu celular, por que eu acho dessa questão do sangue de olho? Antes, meu celular dormia no silencioso. Hoje, eu entendo que meu celular ele precisa dormir para tocar. Porque pode ser que eu não esteja no horário que eu falei, vou trabalhar hoje a partir de meio-dia. Mas eu sei que alguém da minha equipe pode estar trabalhando 9 horas da manhã, que essa pessoa pode precisar de mim. Então, se você não tem sangue do olho, né? Sangue do olho não, né? Misericórdia. Não sangue do olho não, gente, pelo amor de Deus. Se você não tiver sangue no olho, se você não tiver essa vontade de fazer as coisas acontecerem, enquanto seu telefone tocar 9 horas da manhã e você tava planejando começar a trabalhar às meio-dia, você vai ficar tipo, poxa, que chato. Então você nunca vai poder crescer dentro de uma empresa em lugar nenhum, porque isso traz responsabilidade. Então crescer traz isso. Eu acho que a gente tem experimentado isso na Moving. Eu acho que você só consegue crescer e ficar num lugar que você gosta mesmo, que tem essa
questão. Então eu acho que é isso que a gente viveu, que a gente tem experimentado, né? Eu fico até sem palavras, eu tô aqui, as meninas estão dando uma aula aí de cultura, de desenvolvimento, de crescimento. É algo muito importante que quem me conhece sabe que eu sempre falo, isso tudo que a gente está vivendo aqui na Moving, total favor de Deus em nossa vida. Eu vejo o mover de Deus na Moving. Se você não acredita, eu dou a ideia para você, passa a acreditar que Ele pode transformar sua história, sua empresa, mas eu vejo muito claro o mover de Deus na nossa vida, na vida de todo mundo junto. E eu vejo também as pessoas imbuídas. Então, no momento de trazer as pessoas, tanto as pessoas que estão chegando quanto os líderes, a gente se preocupa com elas e procura buscar talentos. E para conseguir fazer com que esses talentos sejam multiplicados, a gente busca trazer junto com essas pessoas processos para habilitar que as pessoas consigam produzir da melhor maneira e também treinamentos, como nós falamos no Movecast com o pessoal de social media, falando dos onboard que a gente tem, os treinamentos que a gente deixa disponível para a galera, e a gente ter humanidade com todo mundo, entender. Como a Júlia falou, na Moving não tem horário fixo, a galera faz seu horário, tem gente que trabalha de manhã, a gente trabalha à noite, tem gente que trabalha à tarde, de madrugada, cada um faz seu horário e todo mundo procura dar o seu melhor, porque também entra naquilo que a Julex falou, que é a remuneração. A gente procura sempre estar desenvolvendo a parte da remuneração financeira, tanto a fixa quanto a variável, mas também uma remuneração emocional, que para mim talvez é a mais importante. Porque você pode ter a melhor remuneração. Se você não gosta daquilo e é triste, uma hora você vai chutar o balde, vai desistir, e a gente quer que todo mundo trabalhe feliz, porque isso vai gerar um engajamento, né? Porque vai ter a emoção, como a Lorena falou, né? A pessoa tendo essa emoção, essa felicidade, ela se encontrando, se identificando por um mesmo propósito, ela vai entregar o seu melhor. Para encerrar, queria que... Já poderia encerrar aqui, né? Porque as meninas eram show. Eu vou perguntar para vocês uma coisa. Como que acontece? As duas, não é à toa, como eu falei, as duas estão sendo promovidas. Não sei se você sabe, elas já estão cientes, está chegando só um momento. Então, a Tati está aqui, ela vai ser mais uma das nossas gestoras de lançamento, e a Julex está indo para a gestão de conteúdo. Então, eu queria que vocês falassem como está o coraçãozinho de vocês a respeito desses desafios. Vou colocar primeiro para a Julex falar. E aí você dá a dica também para quem que tá aí na Moving ou em qualquer outra empresa para ela poder desenvolver igual vocês estão desenvolvendo. Fiquei até vesga aqui agora. Mas eu acho assim, eu tô muito ansiosa. No dia que a gente conversou, eu até falei com vocês, também lembrei, né? Que o dia que eu fui assinar meu contrato de freela na casa de vocês, a primeira coisa que eu virei pro Dani e fiz foi falar assim: Dani, como que eu faço pra ser gestora de conteúdo nessa agência? E eu acho que essa é a primeira coisa, assim, sabe? Se você quer, uma coisa que eu aprendi é que a gente tem que tornar o nosso desejo comunicado, conhecido, né? Então, assim, eu acho que naquele momento foi algo que também te fez pensar em mim, né? Na hora de pensar numa gestão de conteúdo. Foi porque eu comuniquei meu desejo e comuniquei que eu queria aprender o que eu tinha que fazer para aquilo, né? E isso é muito legal, assim. Então, eu acho que esse é o mais importante. Comunique seu desejo, aprenda aquilo que você quer fazer, né? Se antecipe e entregue seu trabalho. Mas, assim, eu tô muito ansiosa, assim, numa forma boa de dizer, por esse tempo, né? Que são novos desafios. A gente vai ter que aprender novas coisas, né? Novas estratégias, novas formas, novos termos. E, assim, dá um frio na barriga, né? E esse frio na barriga é gostoso mesmo. Nosso pastor sempre fala que o ruim é quando a gente para de sentir o frio na barriga, né? Que aí quer dizer que você já acostumou. Então agora sentindo esse frio na barriga de novo para aprender novas coisas, para ter novas oportunidades, né? Conhecer novas pessoas. E eu acho assim, que nada se faz sozinho. Eu acho que se hoje eu tô indo pra gestão de conteúdo, é porque existe uma equipe também que me suportou em todos os aspectos até agora, assim. E eu também sei, a gente sabe, né? A gente sempre fala disso, que nem todo mundo gosta de cargos gerenciais também. Nem todo mundo tem isso. Algumas pessoas, elas gostam, né, de ficar na operação.
E a gente sempre tenta encontrar essas formas, tanto de remunerar quem gosta de estar na parte gerencial, quanto quem está na parte operacional, porque às vezes a pessoa fala, nossa, eu vou ter que ir para gestão só para poder ganhar mais. Não, não é assim, né? Vamos valorizar o cara no lugar que ele tá. Enfim, então eu acho que assim, onde eu tô hoje, para onde eu tô indo, é um lugar que se deve muito às pessoas com quem eu caminho aqui dentro, assim, né? Com quem eu caminhei até chegar aqui e com quem eu caminhei depois que eu cheguei na Moving, né? O Fabrício, o Denilson, o Davi, o Levi, o Gabriel, o Denis, a Marina, o Vitor, o outro Daniel, enfim, que foram as pessoas que já estiveram comigo na equipe de vídeo. Eles são pessoas extremamente amáveis, ensináveis, são pessoas que quando eu tava assim, desanimada, era que eles estavam lá, os meninos estavam gravando em Goiânia, eu falei, nossa, eu já tô meio chateada. Aí ele chega na porta, chegou um açaí direto de Goiás pra você. Então eu acho que isso motiva a gente, sabe? Então eu tô muito ansiosa, porque agora, como a gente tá passando por um outro nível, né, tipo assim, sendo promovida, vão ter mais pessoas assim, né, a gente vai ter mais contato com pessoas assim. Então eu acho que vai ser uma experiência muito legal pra aprender muita coisa, né? Tem coisa que vai dar certo, tem coisa que não vai dar, e a gente vai aprender do mesmo jeito, mas eu acho que é muito gostoso isso. Eu acho que quem trabalha com criatividade também tem disso, de gostar dessa movimentação e desse fluxo. Eu já tinha falado com o Dani algumas vezes que eu não consigo ficar muito tempo numa mesma função, assim, sabe? Na minha antiga agência, eu era estagiária, pulei pra Planner, depois fui pra social media, entrei como designer, depois vim pra liderança e agora eu tô indo pra gestão, e é algo que me estica muito, apesar de eu estar com medo, tremendo as bases, porque gestão de lançamento a gente sabe que é muita responsa, mas é desafio, e eu gosto muito de desafio, eu gosto muito de ser desafiada e me esticar. Eu gosto de ver até que ponto eu consigo ir, sabe? Às vezes eu sou noiva, né? E aí eu falo muito com o Rony. Tô brincando. Eu falo muito com o Rony, né? Porque a gente divide a vida, eu falo... Aí ele me pergunta, aí por que disso? Por que você não consegue ficar muito tempo em uma função, né? Porque ele já tem um pensamento diferente, ele gosta de ser esticado naquilo ali e ad eterno. E aí eu parei pra pensar, eu falei, cara... Porque eu chego no esgotamento. Eu chego num ponto em que eu não consigo mais me esticar. Em que eu não consigo mais crescer. Onde eu me sinto barrado. Onde eu me sinto ali num quadrado, numa caixa mesmo. E eu preciso avançar, eu preciso ir. Eu preciso, né, me esticar e romper e tal. E aí, a Moving tá aqui pra isso. As coisas acontecem muito rápido, a gente cresce muito rápido, e ela faz com que a gente se estique muito rápido também, né? E os desafios acontecem muito rápido, a gente tem que aceitar ou negar também o desafio de forma pensada, mas de certa forma rápida também. Eu tô indo pra aceitar os desafios. E é isso, eu tô com um pouco de medo, porque eu sei da responsabilidade que é, mas é um desafio grande e eu quero me esticar pra esse desafio. E é isso, acho que sempre dá um friozinho na barriga, né, quando a gente vai pra algum lugar, mas é chique, acho que é isso. O Rony já perguntou preocupado, falou, Tati, você não aguenta ficar 6 meses no meu serviço, vai ficar 60 anos com meu marido? Nossa, já gente, ficou preocupada. Há pessoas que têm uma mentalidade diferente, né, que tipo assim, que gostam de ficar, não na zona de conforto, porque o Rony é uma pessoa muito esforçada, mas há um feeling de pessoas que gostam de exercer aquilo dali e ser melhorado naquilo dali e tal, e a gente tem pessoas assim, né, na Moving, a gente tem pessoas que gostam de produzir, que gostam de estar ali, que tem um feeling mesmo de produção, de execução e tudo mais. E acho que é de pessoa para pessoa mesmo. Excelente. Pessoal, então foi isso. Esse vídeo, acredito que foi muito enriquecedor, principalmente para você que já está lançando, ou você que tem uma empresa, já tem uma equipe, que falou muito de cultura, falou de processos internos a respeito de lançamento. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, compartilhar com os seus amigos e principalmente com esse perfil de pessoas que eu acabei de falar, que eu acredito que vai ser muito enriquecedor para essa pessoa também. E agradeço a Júlia, a Tati por esse tempo aqui, e é o primeiro de muito. Então é isso, pessoal. Se você não está inscrito ainda, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tchau!